a gente começa destacando o Atlético. Alô, repórter Pedro Abílio. Jogadores do Galo retornam a Belo Horizonte e iniciam preparação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Lucas Gonçalves segue como interino, enquanto diretoria define novo comandante. Já vamos descobrir os finalistas da edição 2026. Temos muito assunto aqui no nosso programa, mas antes eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência. Você que já está voltando ao trabalho, tem aquela galera que já começou a trabalhar cedinho, tem aquele pessoal que vai só depois de meio-dia, né? Ainda vai ter aí um tempinho para descansar nesse pós-carnaval, mas você que já está a caminho do trabalho, está indo para o seu compromisso, você que me acompanha também pelo YouTube, muito obrigada a todos. Sou muito grata por poder contar com vocês. Bora falar do Atlético aqui no nosso tiro de meta, porque o Galão agora já começa a se preparar, né, para a semifinal do Campeonato Mineiro. No domingo tem clássico contra o América. O Atlético começa a decidir essa vaga na grande decisão, jogando em casa, e aí o torcedor já está com aquela expectativa, aquela ansiedade. Será que no final de semana já teremos um novo treinador lá na cidade do Galo? Como que anda essa procura? Já tem algum nome aí no radar? O Atlético já está negociando? Quem vai nos contar tudo isso é o repórter Pedro Abílio. Ô Pedrinho, já me conta aí, já tem quantos dias que o Atlético está sem treinador, procurando aí o seu novo comandante? O time está fazendo isso com cautela, com calma, tá certo. Enquanto isso, Lucas Gonçalves vai dando conta do recado. Então, Pedro, nos conte tudo. Bom dia. Tudo bem, Nath? Bom dia para você, para quem acompanha o Tiro de Meta. Quarta-feira, vamos chegando ao 6º dia do Atlético desde a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Foi no início da tarde da última quinta-feira que o clube optou por encerrar o trabalho do técnico argentino. O que será que está pela frente? O que espera o Galo a partir de agora? O técnico português, especialmente o Pedro Martins, tem sido o nome mais falado. O Atlético tem uma lista final com 4 nomes que estão recebendo contatos, sondagens, e o clube está negociando. Mas, apesar dessas negociações, nenhuma delas teve avanço significativo nas últimas horas. Isso porque o clube tenta fechar com um treinador que tenha o perfil da atual diretoria e que saiba trabalhar também com jovens atletas, além de serem treinadores ofensivos, treinadores que sabem montar equipes que majoritariamente, né, gostam da posse de bola, tem essa escola do futebol moderno, especialmente escola, né, que evoluiu muitos dos últimos treinadores de sucesso vindos lá do futebol português. Apesar disso, né, o Atlético tem sempre sondado nomes portugueses, mas ainda não teve um lusitano no comando. Será que vai ser dessa vez? Vamos aguardar. Fato é que o time se reapresenta às 4 da tarde na cidade do Galo e o técnico interino Lucas Gonçalves, a comissão fixa, vai começar a preparação para a semifinal contra o América. Ele que já mostrou mudança tática e de escolha de peças para o último jogo da fase classificatória do estadual e deve continuar promovendo essas alterações com relação ao último trabalho do Jorge Sampaoli. Bom, a gente destaca aqui que o goleiro Everson esteve na cidade do Galo já nessa terça-feira, realizando trabalhos físicos. O Tomás Mendes, apuração trazida pelo colega Leandro Colombo, lá de O Tempo, informa que o Mendes, que chegou na semana passada, volante argentino de apenas 20 anos, está também aprimorando a parte física na cidade do Galo. Ainda não está oficializado, né? Dificilmente estará em campo no fim de semana, mas já se aproxima, né, da condição física ideal para treinar com o restante dos jogadores, em especial neste fim de semana, né, até a decisão. Lembrando que depois do treino da tarde de hoje, que será um recondicionamento ali para a turma que estava há 3 dias de folga, serão treinos pela manhã até sábado, véspera deste confronto decisivo, semifinal do Campeonato Estadual. E a programação do Atlético, como fica, Pedro Abílio? Bom, os jogadores se reapresentam nesta quarta-feira e aí, até hoje, né, todo mundo estava viajando, descansando. O goleiro Everson publicou por volta das 9:30 da manhã desta terça-feira um vídeo já na cidade do Galo.
Ele que tem sido um dos grandes nomes do Atlético na atual temporada, para variar, né? Já faz trabalhos físicos no CT, já pensando também nessas semanas que terá o Atlético como decisões importantes. O clube que deve divulgar nas próximas horas as informações de ingressos para domingo, 6 horas, jogo de ida da semifinal contra o América. E tem um levantamento interessante do nosso colega Alexander Henrique, lá no itatiaesporte.com.br, que desde 2010 o Atlético tem enfrentado o América em mata-matas no campeonato estadual. Foram 11 duelos e o Atlético só perdeu a decisão de 2016. Foi, por sinal, o último título do América no Campeonato Mineiro, né? De lá pra cá, entre quartas, semis e decisões, o Atlético ganhou 10 vezes do América no mata-mata. Para repetir essa história, começa amanhã a preparação e até que se prove o contrário, até segunda ordem, sob o comando de Lucas Gonçalves, pessoal. E sobre o perfil do futuro treinador do Galo, fala mais pra gente, Pedro Abílio. Bom, nesta terça-feira o Atlético se mantém naquele discurso de que existe um trabalho para que os 4 nomes que encabeçam essa lista sejam melhor entrevistados, o Atlético consiga mais informações contratuais, especialmente sobre os que estão empregados. É o caso, por exemplo, do Pedro Martins, né? Treinador que agrada a diretoria, 55 anos, treinador que teve o seu grande trabalho lá no Olympiacos da Grécia, mas que desde 2022 está trabalhando no Al-Garrafa, lá no Catar, vive até um momento um pouco conturbado no seu time lá no Catar, foi goleado recentemente na Liga dos Campeões local, e agora o Atlético entende que a situação financeira e confortável que ele tem atualmente no Catar impede que ele trabalhe no clube. Mas é um perfil assim, de um treinador que venha de uma escola de futebol moderna, mas que também seja um treinador disposto a trabalhar com jovens jogadores, com um orçamento que não seja tão robusto, afinal de contas o elenco já está meio que montado, né? E o Atlético tem algumas situações prioritárias. O detalhe, né, Vinícius, Hugo, é que o Atlético sondou tantos portugueses de maio de 2019 para cá, e aí a gente vai se lembrar do Jorge Jesus na Arena Independência acompanhando o Atlético e Flamengo, né? Não vingou. Depois foram inúmeros outros nomes, inclusive mais nomes portugueses. Nessa lista de 4 nomes finais, a gente sabe que existem aí 2 ou 3 portugueses que estão encabeçando o interesse do Atlético. Mas quantos treinadores portugueses treinaram de fato o clube? Nenhum, né? Todos esses viraram ou retornos de Cuca, ou o Atlético apostando em técnicos argentinos, como aconteceu com o Kudê, com o Milito, Turco Mohamed, ou até o venezuelano Dudamel, né? Lá em 2020. Ainda não aconteceu. Será que vai ser dessa vez, né? Que teremos um português no comando do Galo, pessoal? Bem observado aí pelo nosso Pedro Abílio. Galo sempre mirando o português e aí acaba acertando com o treinador argentino. Tem sido assim, o histórico recente, né? Brasileiro, argentino. O Atlético agora está indo atrás de um português, não sei se vai dar negócio, mas eu sempre digo aqui, Hugo, que a qualidade ela não está relacionada diretamente à nacionalidade. Tem treinador português bom e tem português ruim, tem argentino bom, tem argentino ruim, tem brasileiro competente, tem brasileiro incompetente. Então, a nacionalidade ela é um fator secundário. Sobre o Pedro Martins, que é o nome que o Pedro Abílio trouxe a informação, que o Atlético teria esse interesse, é um treinador que me agrada pelo perfil, mas se a gente pega o histórico dele, é um treinador que está acostumado a trabalhos a longo prazo. No Al-Garrafa, por exemplo, que é o clube atual dele, já são 113 partidas sob o comando do Pedro Martins. No Olympiacos, que é onde ele fez mais sucesso na Grécia, foram 221 partidas. Ele trabalhou lá de 2018 a 2022. Então tem que saber se o treinador também, com esse perfil, ele está disposto a encarar uma realidade que é completamente diferente. Há uma cultura do futebol brasileiro que é extremamente imediatista, em um clube que tem trocado de treinador aí a cada 6 meses praticamente, como é o Atlético, então é uma mudança também que ela precisa ser colocada na balança pelo profissional que não está acostumado com essa rotatividade tão alta. Mas, assim, dos nomes especulados, confesso que para mim seria o melhor. Foi na quinta-feira da semana passada que
que o Atlético decidiu pela demissão do técnico Jorge Sampaoli. Não tem sido muito comum, viu, Hugo, Vini, ouvinte do Apito Final, você que acompanha a gente através da nossa live, que o Atlético chegue a esse patamar, né, de alcançar uma semana ou quase isso para definir um novo treinador quando a temporada está em andamento. E esse levantamento é só, claro, uma curiosidade, mas mostra também, né, parte do comportamento que tem tido a diretoria atual do Atlético, especialmente desde que começou, né, o investimento da SAF no Galo. Olha só, na troca de Cuca para Sampaoli foram 4 dias, essa mudança que aconteceu na temporada passada. Aí a gente vai chegar numa troca de fim de temporada, então é normal que demore mais, né? Foram 24 dias entre a demissão do Milito, aí termina o Campeonato Brasileiro com o Lucas Gonçalves como interino e depois traz de volta o Cuca já em janeiro, nem era a primeira, nem segunda, nem terceira entre as opções, né? Depois do Filipão pro Milito, foram 4 dias para definição. De Cudê para Filipão, 3 dias para se definir. E por aí a gente vê, né, mudanças acontecerem no fim de temporada com mais dias para o time decidir, mas dessa vez já estamos chegando aí ao 6º dia, é algo incomum por parte dessa diretoria. Mas o discurso segue aquele mesmo, tá? De adotar uma cautela para que não haja pressa e que o Atlético tente finalmente acertar num trabalho mais longevo. Há um outro levantamento que eu quero repercutir aqui com os amigos, que trouxe hoje ao programa Rádio Esportes. O Atlético teve, de 2010 para cá, 24 trabalhos, né? Treinadores efetivados, contratados. E desses, apenas 1/4, só 6 trabalhos conseguiu atingir ou conseguiram chegar à marca de 50 jogos disputados, tá? Todos eles terminaram antes, alguns até pouco antes, né? Trabalho do Gabriel Milito, por exemplo, chegando a 62 jogos. O Sampaoli agora fez 34. Antes dele o Cuca, 47. Filipão, 41. Cudê, 35. O Cuca, anteriormente, é o outro, né, além do Gabriel Milito, a conseguir chegar a essa marca. Foram 71 jogos naquele time campeão de 2021. E antes deles, nós temos Levir, lá em 14, né, campeão de Copa do Brasil e da Recopa, com 580 dias de trabalho, 109 jogos. Cuca com 152 jogos antes, naquele time campeão da Libertadores de 13, num trabalho que começa lá no fim de 2011. Dorival com 52 jogos e Luxemburgo com 50 jogos. São os trabalhos no Galo que já passaram dessa marca aí de 50 partidas no histórico recente, podemos assim dizer, dos últimos trabalhos que teve o Atlético em relação a treinadores, pessoal. É natural essa dificuldade no mercado, porque vai ter que ter critério, né? Tem que traçar um perfil ali e atenda a diretoria atleticana, porque não tem espaço para margem de erro mais. Não tem. O Atlético precisa ser muito certeiro agora no mercado. É até preferível esperar um pouquinho, mas dar um tiro certo do que ir desesperado e fazer uma aposta equivocada. É claro que ninguém chega com o selo de sucesso, né? Com a garantia de que vai dar certo. Mas você precisa minimizar as chances de erros. Essas informações que o Pedro trouxe são muito preocupantes, né? Dessa grande rotatividade de treinadores no Atlético. Isso atrapalha diretamente o desempenho dos jogadores, porque cada hora chega um treinador com um perfil diferente. Então, se o atleta estava se adaptando àquele modelo é rompido, chega um novo treinador com ideias diferentes, o cara tem que se adaptar a uma nova função, o time com um novo padrão, isso tudo leva tempo. Então, é quase impossível, né, ter sucesso se você sempre troca de treinador. Então, o Atlético ele precisa agora arrumar a casa. Eu entendo que a situação do Sampaoli realmente estava insustentável, muito para além do campo, né? Muito pela função, muito pela questão de relacionamento, de incompatibilidade de ideias com a diretoria, que o Atlético possa ser certeiro, que o Atlético possa ser cirúrgico agora na escolha do seu novo treinador. E para essa semifinal, já que está batendo na porta de Campeonato Mineiro,
Eu não teria receio nenhum, Hugo, de ir com o Lucas Gonçalves, tá? Eu não acho que ele tem que ser o treinador efetivado. Eu já vi algumas pessoas defendendo essa ideia. Eu discordo. O Lucas Gonçalves é um excelente profissional. Ele pode até caminhar futuramente para se tornar um treinador de um clube do tamanho do Atlético. Sem queimar etapa, né? Mas sem queimar etapa. Eu já vi esse filme com o Rodrigo Santana, já vi esse filme com o Thiago Largue, que tem inícios bons, mas em momentos que eles não estavam preparados, e aí quando vem o primeiro momento de turbulência, a pressão é muito grande, eles não conseguem sustentar. Então vamos com calma, vamos entender os processos para esse momento. Eu acho que é legal o Lucas Gonçalves já preparar a equipe para a semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, mas o Atlético não pode deixar de pensar em um treinador para o restante da temporada. Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like antes de sair aí do vídeo, dê aquela moral pro canal. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Deixa o like, que é muito importante. E também a sua opinião aí no espaço de comentário do canal. Participem bastante, que sua participação ajuda demais o canal. E eu agradeço a força que vocês vêm dando pro canal. Esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galão, então fique à vontade para estar deixando a sua opinião. Não esqueça de deixar o like é muito importante. Vou ficando por aqui, mas já voltamos com mais informações para vocês. Um forte abraço para quem fica e até a próxima, massa. Valeu!